seja repetitivo, que o palestrante é uma pessoa comum, que trouxe um tema, que estudou um tema e veio aqui para compartilhar o aprendizado. E hoje a gente vai conversar sobre a parábola do semeador, que ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe, acolha o nosso coração, que a gente possa compreender esses ensinamentos, que eles possam vibrar dentro de nós, para que a gente saia daqui disposto, alegre, aceitando o convite que Jesus vai nos fazer hoje. Porque essa parábola é um convite. Tá? Vamos lembrar aqui a parábola. Novamente, saindo Jesus de casa, começou a ensinar junto ao mar. E reúne-se junto dele uma turma numerosíssima, de modo que entrou no barco, que estava no mar, para se assentar. E toda a turba estava em pé na praia, junto ao mar. Ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, e lhes dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Só que quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A sabedoria de Jesus, a gente já constata, já percebe, quando analisa com muita seriedade os ensinamentos que ele trazia. Essas parábolas simples que ele contava, trazia para nós grandes alertas. Não é só o ensinamento, é um chacoalhão, um alerta. E uma delas é essa parábola do semeador, que ela mostra a maneira que cada um recebe os ensinamentos do Evangelho. Agora é importante a gente considerar que quando Jesus fala da terra, caiu em terra à beira do caminho, em terra com pedras, ele está falando de nós, do nosso coração, do nosso interior. E o semeador, ele não escolhe a terra. Ele semeia a semente para todos. E Jesus, ele falava por parábolas para poder explicar algumas verdades que ele trazia de uma maneira mais simples, embora pareça mais complicado. E quando a gente ouve, não entende nada. Mas ele usava para tirar dúvida, para responder pergunta. Na época de Jesus, usava-se muito a parábola para ensinar. E muitas das parábolas que Jesus contava precisavam de explicação. Porque ele contava e algumas pessoas não entendiam. Aliás, quase todas. Ele contava para toda a multidão que estava ali. Mas ele explicava mais para seus discípulos, que o buscavam para dizer: mestre, eu não entendi. Aí ele explicava. Porque muitas das pessoas que estavam ali não estavam interessadas nos ensinamentos ou em seguir Jesus. Estavam, às vezes, para ver o milagre, né? Que ouviu dizer que ele faz milagre no lazer, ou para debochar dele. Então, cabe aqui
uma reflexão. Quando a gente adentra uma casa espírita, sem nenhum interesse nos ensinamentos que a casa traz, apenas curiosidade. Ele fala com o vou lá ver como é que é isso. Esses ensinamentos que a doutrina nos traz, que é parado pelo Evangelho de Jesus, e que muitas vezes a gente vem por curiosidade em outros assuntos. Ou qualquer atitude nossa na vida, que não tem nenhuma intenção de ajudar ou de aprender, apenas de curiosidade. Então já é uma reflexão para nós. E o semeador semeia a palavra, né? Inicia a parábola. A semente, portanto, é os ensinamentos do Evangelho, a palavra de Deus. O semeador, quem é o semeador? É Jesus. O semeador é Jesus e são todos os seus seguidores. O semeador é todos aqueles que falam e pregam no nome dele, com a mesma autoridade moral que ele nos ensinou. Nessa escola de aprendiz que a gente se encontra aqui na Terra, somos todo o grupo, os semeadores. É o dirigente, é o expositor, é os alunos. Porque todos nós, de certa forma, conhecendo a palavra, passamos a semear. E semeamos até com bons e maus exemplos. E a palavra de Deus, ela é a mesma para todos, sem nenhuma distinção. E ela tem sido pregada desde quando o homem passou a ter condição de receber. Nós temos 3 revelações que a gente conhece: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Cada uma no seu tempo e com a condição que a humanidade tinha. Moisés, ele trouxe os ensinamentos com imposição, porque era a necessidade da época. Ele trouxe os 10 mandamentos: não pode matar, não pode roubar, honra pai e mãe. Aí vem o Cristo, que não muda o que Moisés ensinou, mas completa. E até diz: eu pego esses 10 e transformo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cristo vem com uma orientação. E o pessoal já estava um pouco mais evoluído para compreender. Porque quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não rouba, não precisa aqueles 10. Eu amo o próximo, eu não faço nada. Aí vem o Espiritismo com a fase da conscientização. A gente dá um pouco melhor para entender esse complemento que ele traz no Evangelho. Não complemento, a clareza com o que nos ensina. E o solo, ele representa a capacidade individual que cada um tem de compreender os ensinamentos, a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. O solo, como já dissemos, somos nós, é o nosso coração. E aí começamos a parar. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Tendo Jesus saído de casa. Aqui mostra a incansável dinâmica do Cristo de agir. Ele não se cansava. E ele também nos alerta para a importância do trabalho. Jesus saía de casa para fazer o trabalho dele. E ajudou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Nós vamos encontrar aqui um atestado fiel de quem possui autoridade moral, que é o Cristo, né? Porque a gente percebe que todo coração que se lança para um trabalho no bem, ajunta com ele outros corações.
E é dessa forma que o povo, naquela época, muito carente de segurança e de amparo, se aproximava de Jesus, atraído pela poderosa vibração de amor que ele tinha. E Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão em pé na praia mostra aqui o esforço e a disposição de estar ali, de aprender, de acolher as orientações que Jesus trazia. Vamos nos refletir de novo, né? Quando a gente às vezes não vai ouvir uma boa palestra ou num bom programa, porque o lugar é ruim, porque não tem ar-condicionado, porque a cadeira é dura, porque não tem almofada. A multidão estava ali, em pé na praia. É claro que era para ver Jesus, né? Vou fazer a graça, não ia ser tanto assim, né, Paulo? Mas é a disposição de aprender, de buscar sair de casa para aprender e melhorar. E eis que o semeador saiu a semear. Aqui trata-se do convite dirigido a todos os espíritos que são abertos ao aprendizado. Já que a mensagem do Cristo, ela implica ali o lançamento da semente em vários solos dos corações humanos. E uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, ela vai trabalhar a semente. Raramente vai trabalhar o fruto. É a gente que vai cuidar da semente para que ela dê bons frutos. E nós vamos encontrar 4 tipos de solo onde a semente caiu. E o primeiro que ele fala: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e a comeram. O que é aqui? Ao pé do caminho, à beira da estrada. A beira da estrada é aquele chão duro, né? Vamos pensar no chão mesmo, no solo, à beira da estrada. Passa cavalo, passa carroça, passa carro. Ele fica batido, fica duro. A semente cai ali, não entra no chão. Fica por cima. E vem um passarinho e come. O que acontece com a semente? Acabou. Não tem mais semente. Então, aqui ele é representado por aqueles que ouvem os ensinamentos e não entendem nada. Imediatamente vem aquelas pessoas que são do contra, que são os pássaros, e tira a mensagem deles. É como se eu estou falando aqui sem não entender nada. Aí sai lá fora, enquanto o amigo fala: você foi lá, fui, e aí? Não entendi nada. Aí então não vai mais. Esse é o pássaro que está tirando de você um pouquinho de oportunidade que você pensou em continuar. Então essa é a semente que cai. A semente à beira da estrada, os pássaros comem, são aqueles ouvintes que não é às vezes só que não entendeu, mas também não deu atenção. Sabe aquele ditado que entrou num ouvido e saiu no outro? Porque às vezes a gente está numa palestra assim, dispersa, estou escutando nada do que está falando. Não é só porque não tem aquela fase intelectual de compreender, mas que também não está interessado. Nós encontramos aqui também esse tipo de solo. Então, é bem aquele ditado assim: não entendeu, também não dá a mínima, também não se importou. Não entendi como se dá. Esse é o primeiro tipo de solo. É aquele chão batido. Aqui a gente vai encontrar aqueles indiferentes. Tanto faz. Chega ali, ouve as lições, se retira, não sentiu nada. De repente eu volto, de repente eu não volto, mas não sai dizendo que não vai voltar. Mas às vezes encontra um que vai, mesmo ser o pássaro, e tirar totalmente a possibilidade de continuar. E nós vamos para o segundo solo. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então a gente sempre tem que compreender o solo para poder fazer a ligação com o ensinamento do Evangelho. O que é um solo que tem pedra? A semente que cai entre as pedras e
deixou, brotou, saiu. Só que como não tinha terra, ela não tinha raiz. Então, no que ela saiu da pedra, o sol bateu, queimou ela. Então, quer dizer, a semente nasceu, não é? Então, nós vamos encontrar aqui aquelas pessoas que entendem, tá? Imediatamente, entende o que está sendo falado e recebe até com alegria. Sabe? Vou vir aqui toda semana. Que coisa boa que é. Gostei. Pergunta às vezes para um colega da casa. Só que, na primeira provocação, na primeira coisa que tem para impedir, não vem mais. Então aqui, ela entendeu. Brotou a semente, só que como não tinha raiz, ela secou, não é? Então, o solo pedregoso, ele representa a pessoa que entende, que se entusiasma, só que sucumbe na primeira adversidade, na primeira perseguição. Esse fato na parábola, que é representado pelo sol, ele são aquelas pessoas que, às vezes, da mesma maneira, eu vou lá na próxima semana, mas aí tem um jogo de futebol. Ou um colega fala, para que você vai lá? Você nem entendeu direito. Não, deixa para outra vez. Assim, na primeira adversidade, já deixa de lado. Porque não tem raiz. Então, as nossas vontades de melhorar, ela tem que ter raiz. Tem que ter uma boa base. Não pode ter só uma boa intenção. Porque a gente conhece aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade. Eu tinha a intenção de ajudar, mas aí não deu certo. Aí eu fiz, mas minha intenção não era atrapalhar. Então, assim, a boa intenção, ela ajuda, sim, claro, né? Mas a gente tem que ter raiz, tem que ter base, tem que ter vontade para poder conseguir. Senão, no primeiro desânimo, já abandona. E a outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos de novo entender a terra cheia de espinho. É uma terra boa. Boa, tão boa que tem espinho. Tem as ervas daninhas. Então a semente cai ali e também brota. Só que, o que acontece numa semente no meio do mato? Ela vai ser sufocada e vai morrer. Então aqui, os espinhos, eles são representados pelos nossos vícios, que se sobressaem muito mais do que as nossas boas intenções. Os nossos interesses imediatos falam mais alto do que qualquer semente boa. Os espinheiros são as seduções do mundo. Trata de um solo potencialmente fértil, porque nasceu a semente e nasce também os espinhos. Vamos lembrar de uma horta, que a gente cultiva uma horta com verdura, né? Roça toda a terra, aduba, põe o esterco, planta as verduras. Mas é incrível, né? Eu nunca vi uma horta que não nasce os matinhos dentro. E o que acontece se não tirar aqueles matinhos? Não vamos ficar sem verdura. Não vamos comer as verduras. Então, é a mesma coisa aqui. A capacidade intelectual está desenvolvida. Entendeu tudo. E até gostou. Porque os ensinamentos que o Cristo nos traz, eles nos chacoalham, puxam a orelha, mas faz a gente refletir e a gente ficar feliz de saber. De saber antes que seja tarde, porque sabendo ou não sabendo, a conta vai indo. Só que a gente não tira o mato. Deixa que o vício fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala, não fala só do evangelho, né? É uma pessoa que pretende parar de fumar. Precisa de muita vontade. E isso é uma semente que ele vai ter que cuidar, que vai ter pedra, que vai ter espinho.
gente tem que tirar esses matos da nossa vida e buscar os ensinamentos que o Cristo nos traz. Então, o que vem a ser esses matos? Melindres, um colega, quantas pessoas que deixam o trabalho no bem, a pessoa não foi mais lá, briguei com fulano. Às vezes nem brigou, mas não suporta ouvir a voz dele. O fulano quer mandar. Eu não vou lá por causa disso. Sabe? Isso daí são os matos. Que a gente tem que tirar da nossa vida se a gente quiser seguir no caminho do bem, porque ele não é fácil. Tem muita coisa do contra. E até a pessoa que implicou o líder não é alguém que é do contra, é que tem o quê? Opiniões diferentes. O trabalho em grupo é complicado. E é por isso que a gente vive nele. Em todos os lugares a gente trabalha em grupo. É aqui, é na escola, é em casa, na família, é no jogo de futebol. E aqueles que saem de casa que não suportam a família e vai morar num grupo de amigos e formam uma nova família, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, para aprender a ter paciência, ter tolerância, tirar esses espinhos para viver dentro. Tem gente que fez isolado. E a gente tem que ter muito cuidado com esses espinhos, porque ele coloca em risco toda a nossa produção de uma semeadura boa. Toda aquela horta que a gente caprichou para fazer, já é. Porque eles vêm com muita força. E nessa escola de aprendizado que a gente se encontra, que a gente já falou lá no começo, todos nós somos semeadores. Nós estamos na condição de servidores. Em uma parte do Evangelho, o Cristo ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu digo sempre que os ensinamentos do Cristo é muito difícil da gente seguir. E quem, apesar de saber que o Cristo falou, consegue fazer isso o tempo todo. Não é? Então, a gente aceita os ensinamentos, aceita as tarefas, mas parcialmente, em umas condições que a gente impõe, sabe? Vamos tal dia reunir para estudar tal livro. Vamos, que dia? De terça, quarta. Quarta tem show. Aí, no final da novela. Então, a gente começa a encontrar, assim, tem que ser nas nossas condições. E é por isso que cada um querendo as suas condições, que a gente lê texto enorme nas redes sociais, que termina com a seguinte frase: como é difícil lidar com os seres humanos. E é mesmo. Só que eu acho que esse ser humano que escreveu não lembra que ele é um ser humano. Senão ele não escreveu. E não é só isso, tem gente que escreve assim: hoje ninguém é amigo de ninguém. Mas quem escreveu é o tal do ninguém que não é amigo de ninguém, que é um pacote. A gente é testado o tempo inteiro. E isso é para nos avaliar. Se a gente está aprendendo, se a gente está evoluindo. O capítulo chama Sede Perfeitos do Evangelho. Então, como que a gente faz? Então, nós precisamos pensar se realmente a gente está disposto a ser o sal da terra e a luz do mundo que o Cristo disse que nós somos. O sal, o tempero. Pensa numa comida sem sal. Né? Então, nós somos o tempero. A delícia da terra. A luz do mundo. Pensa num lugar escuro. Quem gosta? Ninguém. E nós clareamos o mundo. Foi o que o Cristo falou. E olha que o Cristo não falava mentira. A gente tem que ver se a gente está disposto a fazer essa luz. Né? Então, essas provas que passam na nossa vida é para isso, para nos testar. Nós é que vamos ter que remover os espinhos, remover os obstáculos
violência, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos vícios que cria obstáculo no nosso processo de evangelização. E a outra semente caiu em terra boa. E ela cresceu e deu fruto, um a 100, outro 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o mestre fala da semente que caiu na terra boa e produziu fruto. Então aqui a gente não precisa nem falar da terra, né? A terra está preparada para receber a semente. Ela não é chão batido, ela não tem pedra, ela não tem espinho. É a terra que produz bons frutos. Nossa, todo mundo queria ser essa terra, né? Nem precisava tirar o espinho, porque ela não tem. Sabe por que ela não tem? Porque já foi tirado, não é? Então aqui nós encontramos os homens de boa vontade. Aqueles onde o coração está preparado para receber as sementes da boa nova de Jesus e está disposto a fazê-la germinar e dar bons resultados. Aqui é o solo fértil, onde a semente brota de maneira produtiva. Representa aquelas pessoas que estão receptivos às coisas espirituais e que colocam em prática os ensinamentos de Jesus, apesar de ser difícil. Mas essas pessoas praticam os ensinamentos de Jesus, cada um de acordo com o seu nível de adiantamento e das suas possibilidades. Porque tem um que tem adiantamento e possibilidade a mais que o outro. Por isso fala na parábola: uns frutificaram 30, outros 60 e outros 100. Mas todos deram frutos. Isso porque cada um tem em si a capacidade de assimilar a palavra de Deus em maior ou menor grau. Então, diante de tudo isso que a gente conversa, cabe a nós a seguinte pergunta. Cada um responderá a si: que tipo de solo eu tenho sido? Terra batida? Cheio de pedra? Cheio de espinho? Ou a terra boa? Que tipo de exemplo eu tenho semeado? Porque nós somos o terreno, mas também somos semeadores. A gente aprendeu lá no começo. Nós semeamos. Então, meus irmãos, vamos ser como o solo fértil, que recebe os ensinamentos do Mestre Jesus, que coloca em prática e dá os mais belos frutos. E desses frutos surgem novas sementes. O que é aqui, né? Pensamos numa árvore que frondosa, que cai fruto, o fruto nasce de novo, novas árvores dando novos frutos. É isso. Aqui está falando dos ensinamentos que passa de pai para filho, do avô para o pai. Os ensinamentos bons que vão passando, né? Então, o professor pega aquela criancinha que lá na frente vai ser outro professor. São frutos que vai produzindo. Os influencers têm uma grande responsabilidade, esse tal de influencer aí, que tem não sei quantos seguidores, eles estão semeando. Se é bom ou ruim, eu não sei, que eu não sigo nenhum, mas estão semeando, e nós também estamos. Eu tenho uma irmã, que ela é professora, não sei se eu contei essa história aqui para vocês, em alguma vez. Ela estava saindo da escola, aquele monte de criança, e ela junto, e ela mora a 3 quadras da escola. E o marido dela estava passando de moto. E viu ela saindo, deu uma paradinha. Ela montou na moto e foi comigo. Sem capacete. E ela ouviu alguém dizer: a professora está indo sem capacete. Então, gente, qualquer um às vezes podia não estar indo sem capacete, mas a professora chamou a atenção. Então, o patamar que a gente se encontra. Por isso, uns deu 100, outros 30, outros 60. Né? Todos somos humanos propensos a errar.
gente consente em seguir esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar mais humildes. A gente não vai sentir pena de nós mesmos. Não vamos nos fazer de vítima, porque não somos. Não somos vítimas de nada. Não somos coitadinhos. Nunca. Tá? A boa vontade vai manter a nossa consciência acordada e vigilante, onde a gente vai poder distinguir em nós o que é tentação e o que é má inclinação. Porque a tentação, ela passa bem mais rápido. A má inclinação, não. Aquela é o espinheiro que a gente tem que trabalhar mesmo para poder tirar. E a oração, ela nos auxilia. A oração é um grande auxílio para a gente conseguir a oração para nós e a oração pelos outros. Também é uma demonstração de boa vontade. Agora, se por um lado a semente brota, produz fruta em abundância, por outro lado ela não brota, e se brota, não produz fruta. Por que isso acontece? Por causa da variedade de espíritos que se encontram encarnados aqui na Terra. Uns estão mais adiantados, propensos ao bem. Outros, um pouco mais atrasados, propensos ao mal. Ao orgulho, ao egoísmo. E que são muito ainda apegados aos bens terrenos. Agora, um terreno pode ser mudado? Se a gente já respondeu aí que tipo de solo eu tenho em si, um terreno pode ser mudado? Pode. Pegamos um terreno, primeiro, que a semente nem entra, chão batido, entrega na mão do bom agricultor. Ele vai arar, vai molhar, vai arar de novo, vai adubar, e vai fazer produzir. Vai transformar esse terreno. E como que a gente vai transformar o terreno do nosso coração? Estudando, guardando os ensinamentos. Os frutos são as nossas práticas também. Trabalhando na seara de Jesus, em algum lugar a gente encontra oportunidade. Aliás, a gente tem oportunidade o tempo todo. Né? Não precisa sair de casa para ir lá no asilo, lá da cidade, vim aqui. Temos oportunidade o tempo inteiro. Né? A minha irmã não teve oportunidade de semear uma boa semente. Às vezes uma vida inteira, mas uma coisinha, e é ali que aconteceu ali. Um espinho que ela tirou, não foi? Então, a gente tem o tempo inteiro bons, maus exemplos. É importante falar, divulgar, ensinar, ir ao centro, ouvir palestras. Mas o melhor terreno é aquele que ouve, entende e coloca em prática. Então, a gente pergunta de novo, que tipo de solo você é? E com essa parábola do semeador, Jesus nos ensina a ser o solo fértil. Ele mostra os três tipos de solo para que a gente compreenda as diferenças. Ele nos ensina que é possível ser o quarto solo, o solo fértil. Receber a semente, regar ela, fazer ela germinar, se desenvolver em uma boa árvore. Mas, em uma parte do Evangelho, Jesus diz: não há árvore boa que dê mau fruto, e tampouco árvore má que dê bons frutos. Então a gente vai ter que fazer outra pergunta para nós: que tipo de fruto eu tenho dado? Porque o Cristo diz que cada árvore se reconhece pelo seu fruto. O que é o fruto? As boas ações. Falar não é fruto, não. São as boas ações. E Jesus sempre está lançando a semente. E o problema não estava no semeador e nem na semente. Por que nasceu e não nasceu? Só. Ali que estava a diferença da semente brotar ou não. Então a gente vai ter que remover as pedras, remover os espinhos, as dificuldades, os
estendendo as mãos ao serviço do amor e plantando o bem. O grau de perfeição nosso, ele vai ser medido, né? Na escala de amor ao próximo como a si mesmo. Até amor aos nossos inimigos e àqueles que nos perseguem. Porque o Cristo falou: se você ama quem te ama, o que você faz de especial? Todos fazem isso. Todos amam a quem te ama. Agora, amar quem não nos ama é difícil. Ensinamento de Jesus, né? Então, esse é o caminho da perfeição. E o que ressalta em todos os ensinamentos de Jesus Cristo é o respeito que ele tem ao nosso livre-arbítrio. Ele não nos violenta para fazer. Vai lá, tem que ser assim. Não. Ele ensina. No final da parábola, ele diz o seguinte. Em vários momentos ele deixa isso claro. E nessa parábola ele fala: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Termina a parábola dizendo assim. Agora, Jesus sabia que todos temos ouvidos de ouvir. Porém, nem todos querem ouvir. Por quê? Porque depois que a gente ouvir, não vai poder mais alegar ignorância. Não vai poder dizer mais que não sabia para justificar os nossos erros e a nossa falta de vontade. Em outro momento, ele também diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele diz: quem quiser. Não quer, não vem. Ele deixa claro que é um convite, não é uma imposição, tá? Então é do nosso sim a Deus que vai depender a nossa felicidade. Ninguém pode ser feliz por você, ninguém pode sofrer por você, e ninguém pode receber as boas sementes por você. Nós somos o único arquiteto do nosso passado, presente e futuro. Isso a doutrina espírita nos ensinou muito bem. Agora, você quer saber como é que foi seu passado? Olhe o seu presente. E você quer saber como vai ser teu futuro? Olhe o seu presente. Que a gente está construindo o nosso futuro. E nunca vamos esquecer de outras palavras do nosso Mestre Jesus, que ele assegurou com muita propriedade: a cada um é dado segundo as suas obras. Então não peça mais do que você está fazendo. A semente ela vai produzir conforme o cuidado que a gente tiver com ela. A semente vem de Deus, a semente vem de Jesus, mas o terreno é nosso. Nenhuma semente, por melhor que ela seja, ela vai produzir se não tiver os cuidados necessários que ela precisa para nascer, para crescer e dar os frutos bons. Certo? E não esquecer que além de terreno, nós somos semeadores. Isso é muito legal, porque estudando isso aqui, eu teve uma parte que falava muito do semeador, que daria outra palestra bem interessante. Semear, além de receber a semente. Bom, é isso, meus irmãos, que eu trouxe para vocês. Estudei, vou compartilhar, espero ter esclarecido um pouco essa palavra, essa parábola que Jesus nos trouxe. Tá bom? Eu desejo a todos uma boa noite, uma semana abençoada e acompanhada, né, de bons espíritos. Lembrando